Então a gente começa junho com essa energia de Gêmeos, né? E Gêmeos agora tá em tudo, ele tá com tudo, né? Porque se você for perceber ou pensar, tudo que tá ao nosso redor tá quase Gêmeos, né? Por quê? Tudo é comunicação, tudo é tecnologia, né? Tudo a gente está ali falando com as pessoas e mandando mensagem, falando de vários jeitos, né? Agora a gente até fica falando com a IA, né? Então, até onde vai essa comunicação, né? Essa transformação na comunicação que a gente está fazendo. Só que cuidado, né? Porque a comunicação também desequilibrada pode levar você para lugares que não são muito legais. Então, presta atenção esse mês para não tomar decisões impulsivas, né? Respira, solta. O pessoal tira sarro de mim porque fala assim, paciência, paciência. Nos Dragons, o dragão da paciência é o Barion, né? E o Zen. Mais o Barion do que o Zen, né? Então eu falo, Barion Dragon para você. Por quê? Precisa ter paciência esse mês, né? A vontade de querer sair correndo e largar tudo é grande, mas não faça isso. Não vale a pena. Depois daquela história, tem que pagar as contas, né? Aí você junta tudo e começa tudo de novo. E faz parte também a gente ter e aprender paciência, né? Paciência é uma das virtudes que a gente desenvolve, né, para o nosso crescimento espiritual. Então, às vezes, quando você está ali numa dificuldade maior, paciência é bem importante. Hoje, eu queria falar com vocês sobre um aspecto muito interessante, que muitas vezes as pessoas não comentam muito, ou é um assunto um pouco mais delicado, né? Que são os contratos espirituais ou contratos de alma. Por que falar disso, né? Porque muitas vezes você pensa assim, gente, mas por que minha vida não anda? E aí você já foi no centro não sei quantas vezes, já tomou banho de tudo quanto é coisa que você pode imaginar, fez um monte de coisa e nada funciona. E você fala, mas o que está de errado? O que eu estou fazendo de errado, né? Onde está aquela sintonia que está me deixando gerar essa frequência? E aí você fica, mas eu já mudei minha cabeça, já entendi tudo, o que está acontecendo? Existe esse ponto que a gente chama de contratos de alma, porque o contrato de alma é algo que a sua alma fez em algum momento da sua vida, ou de outras vidas, ou também de ancestralidade. E está frequenciado no seu sistema energético celular. Então, muitas vezes, não é mais você que está racionalizando e pensando, está no seu inconsciente vibrando pelas tuas células. Por isso que é mais desafiador. Porque você fala, poxa, mas eu estou indo sempre andando naquela direção de fazer diferente e a mim acontece da mesma forma. E muitas vezes está ligado a isso. Então, um dos contratos mais claros, né, que a gente pode dizer que existe é o contrato de amor eterno, né? Quem nunca? Foi lá do casamento, pagou uma nota, né? Falou com o padre, aí falou, como que é? Unidos para sempre, né? Até que a morte os separe. Pois é, aí você já fez o contrato de alma, né? Aí não deu certo, o casamento não foi tão legal, né? Graças a Deus, no campo material, a gente pode fazer a separação lá, né? Então, você fala com o juiz, faz a separação, e aí a tua vida fala, poxa, né? Encontro várias pessoas, mas não vem ninguém, o que eu tô fazendo de errado? Né? E você se trata, faz terapia e nada acontece. O que acontece é que a tua alma prometeu para aquela outra alma que ia ser para sempre. E aí você não cortou isso. E muitas vezes em terapia, né, tradicional, ela não vai entrar nesse ponto para liberar você desse processo. E aí você tem que reconectar com a tua alma. E muitas vezes a gente está lá mais na vida do dia a dia, né, na vida mundana, e não está ligado nesse processo. E aí a gente não sabe, não lembra, nem acha que é tão importante assim, né? Quando faz a promessa para o padre ou para o pastor. E aí você tá preso. E aí depois, quando você tentar voltar para um relacionamento mais, né, um casamento mesmo de fato, realmente você não consegue se abrir para um novo casamento. E aí tá ligado aos contratos de alma. Um outro contrato de alma que é bem interessante, também que existe para muita gente, é o contrato de escassez. O contrato de escassez tem a ver com a família que você viveu, ou a família ancestral,
ter tido muito problema financeiro. Então, teve muita quebra financeira ou sofreu muito com a falta de dinheiro, né? E aí hoje você conseguiu superar financeiramente, você estudou, você está num bom emprego, você, eh, enfim, conseguiu sair daquela situação anterior. Só que quando você vê, você está na mesma situação que eles viveram lá no passado. O que que acontece? Contrato de escassez. Então, muitas vezes, e você vê que a pessoa ela é organizada, não é que ela desorganiza com dinheiro. Ela é organizada, ela tenta ali colocar na planilha, faz um monte de coisa e daqui a pouco está no mesmo lugar da onde os ancestrais estiveram. Né? Às vezes até morando na mesma casa, até vivendo na mesma situação. Então, quando a gente tem contrato de escassez, o contrato de escassez é um pouco mais complexo, porque ele vai ter que trabalhar essa lealdade ao sistema e que você pode continuar tendo prosperidade ou pode se permitir prosperidade para honrar. Então, existe uma percepção, né, que a gente tem psicológica, de que para a gente pertencer, a gente precisa ser igual, né? Então, em muitos aspectos humanos lá atrás, para eu pertencer à minha família, eu não posso ser diferente, eu tenho que ser igual. Então, quantas vezes você bloqueia ali uma coisa legal que você tem porque a sua família não permite? Ou porque você sente que para ser parecido com eles, você imita, né? Faz essa mimetização. Porque, na verdade, em algum nível ou em algum processo interno, você entende que amor tem a ver com obedecer, amor tem a ver com ser leal e essa lealdade de ficar da mesma forma, né? E aí é a hora que você tem esse contrato inconsciente de escassez. Então, não é você racionalmente lá e falar, ai, olha só, todo mundo é pobre aqui, então eu vou ser pobre igual. Não é assim. Mas é lá nas tuas células, é lá no teu DNA, é como você aprendeu os comportamentos e as crenças aprendidas e que não está mais no seu consciente, né? Então, é muito importante a gente entender isso para a gente, primeira coisa, não julgar a gente mesmo ou os contratos, porque isso são contratos sociais, são contratos ancestrais, são contratos de vidas passadas e que muitas vezes naquela época fazia sentido você fazer, hoje não faz, entendeu? Só que você ainda carrega isso, então o desafio é como eu me libero dessas coisas, né? Outro dia eu fui atender uma pessoa e ele tinha um contrato de sustentar, né, de prover. Então, quantas pessoas não têm esse contrato de prover e não consegue cortar isso e aí fica perdendo dinheiro porque não consegue, porque tem esse medo de prover ou porque já não consegue mais continuar nesse processo, né? Então, é bem complexo esse tema e realmente é um tema aí para bastante temporadas. E um dos aspectos, né, que a gente faz para poder liberar um contrato energético, porque lembra que um contrato energético é um contrato celular, né, das memórias celulares e de alma, né? Então, para trabalhar uma coisa da alma, a gente tem que trabalhar com algo que conecte com a nossa alma. E é interessante quando o Nazareno traz esse curso, né, e traz essa técnica que a gente chama de pirâmide do Arcanjo Miguel, porque ele traz todas as energias conectadas à alma, ligadas ao raio azul, que é o raio da força e do poder, porque todos esses contratos tiram a sua força, tiram seu poder, tiram sua autonomia. Então, o raio azul, principalmente, ele vem para apoiar você para sair disso que tira a sua força, né? Dessas nuances, dessas estruturas que tiram a sua força. E para ajudar você a reconectar e reintegrar sua força original de alma, né? E por isso que vem na força do Arcanjo Miguel e na energia do raio azul. E aí, como a estrutura, né, de como foi toda colocada a técnica, a estrutura dos tratamentos, existe um trabalho que a gente faz diretamente, juntamente com essa frequência, para ajudar a liberar essas memórias, esses sistemas, e principalmente liberar do nosso DNA, né, do nosso corpo.
Então, eu estou falando de DNA espiritual, tá? Não é DNA físico, gente. Lembra que quando você morre, você ainda leva um pedaço do seu DNA. Então, não é, a gente também tem o DNA espiritual, não é só o físico, tá? Então, a gente vai limpar do nosso DNA espiritual, que hoje o pessoal chama de registros akáshicos, né? Então, a gente vai limpar do nosso akasha todas essas frequências para a gente ganhar de novo força, poder, autonomia e principalmente, né, que a gente fala do potencial máximo. Então, alguns cursos que a gente gosta de falar e trazer, exatamente porque, de uma certa forma, vai conversar com a sua alma e vai conversar com esse aspecto para devolver para você a sua força de novo, para que você possa direcionar a rota da sua vida e não ser mais direcionado pelos problemas ou pelas situações, né? Então, é um curso muito especial que aí, quando você sente que você está preso nisso, você pode se auto-aplicar, pode aplicar para as outras pessoas que você sente, você pode fazer tratamentos com essa técnica. Então, tem muita coisa que você pode resolver trabalhando com essa técnica, né? Então, por isso que é algo que você também pode usar ali nos tratamentos mais energéticos espiritualistas, né? Que você faz. E vai ser no dia 4 e 5 aqui em São Paulo, né? É um curso que o Nazareno não dá muito pelo Brasil, então vale a pena, né, dar uma olhada. Aí, se você quiser saber mais um pouco sobre isso, manda um WhatsApp para a gente no 11 96767 4841, 11 96767 4841, né? E lembrando também que a gente faz atendimentos, então se você quer passar por um atendimento, entendeu que você está com algum contrato aí, que a coisa não está legal, ou quer testar se você está com algum contrato, também fazemos atendimentos pessoais, né? Então, a gente também pode dar uma olhadinha nisso e ajudar você naquilo que você está precisando, né? Porque, às vezes, a gente nunca sabe, né, o que está acontecendo. E para vibrar hoje, o dragão desse mês é o dragão Brown. O dragão Brown é para a gente estar aqui na Terra, no aqui e agora, né? Lembrar do nosso corpo, lembra que eu falei bastante da saúde? Então, esse mês a saúde vai chamar muito a atenção, então cuidado para não se envolver aí em problemas mais sérios, né? E para a gente aqui, né, falando de contratos, vou passar para você o dragão Cobalt. O dragão Cobalt é o dragão da flexibilidade, das novas ideias, e liberar você das resistências, teimosias e controle, né? Então, às vezes a gente quer continuar naquele lugar, não quer sair, não quer deixar evoluir. Então, o Cobalt vai estar ajudando você a melhorar esse aspecto. E Titânio, para trazer blindagem para você. Enfim, você está sendo bloqueado por influências e outras pessoas e precisa decidir sozinho algo para a sua vida. Que eu falei, devolver a sua autoestima e principalmente a sua autonomia, né? Principalmente para quem precisa ficar perguntando para um monte de gente o que vai fazer da vida. Tem uma hora que você precisa decidir. Não dá para jogar essa bola para os outros, não. Essa bola é sua, né? Então vamos vibrar a energia de Cobalt, Titânio e Arcanjo Miguel. Presta atenção, porque agora tudo que aparecer na internet, a gente vai ter que ter um filtro. E o filtro é você mesmo, né? E lembra que o algoritmo, ele tem ali uma coisa que quando você gosta de uma coisa, ele te manda mais daquilo. Então, né, você começa a ver coisa tóxica, só vai aparecendo coisa tóxica no seu feed lá. Então, presta atenção para as coisas ruins não chegarem e começar a chegar coisa boa para você. Porque é aquilo, né? Se você quer ficar bem, você tem que se alimentar de coisas boas, né? Então, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então, né, a vibe aqui tá sempre aqui para você se alimentar de informações boas, né?
E para você realmente ouvir coisas boas, ouvir para você ficar melhor, para trazer coisas boas, principalmente para a tua vida. E desempacar, né? Porque às vezes a gente está empacado na vida, não anda, e a gente não sabe por quê. Eu acho que essa é o pior momento, né? Quando a gente sabe para onde vai, mesmo que está empacado, a gente sabe que a gente está indo no caminho certo. O duro é quando a gente está empacado e não sabe o que é, fica rodando no meio e fazendo um monte de círculo, né? Se você sente que é uma coisa que pode te ajudar, é com a energia dos dragões. Os energias dos dragões, eles ajudam nesse desbloqueio, ajudam nessa compreensão do caminho, né? Eles também ajudam nessa parte de compreensão das informações que estão no nosso DNA e que ainda não permitem que a gente cresça e evolua. Então, a gente também faz um trabalho ali, porque no ritual, a prosperidade, ela não tem a ver com você ter um monte de dinheiro, né? Quantas vezes você vê muitas pessoas com dinheiro, mas infelizes, né? Então, a prosperidade, ela tem a ver com a sua capacidade de cocriar quando você precisa e está no seu propósito, né? É um pouco diferente de apenas ter dinheiro, né? Então, os dragões, eles ajudam nesse aspecto para que você consiga cocriar dentro do seu propósito, para você chegar aonde você precisa chegar, aonde você quer chegar, ou onde faz sentido você chegar, né? Então, se você sente que esse trabalho é para você, todo primeira sexta-feira do mês, ou segunda no máximo, a gente faz esse ritual que é para dar uma alavancada no mês, receber aquele boost de energia para você conseguir trabalhar e ter foco na missão, né? Você focar ali no que você quer, no seu propósito, nas suas metas e ajudar você a chegar onde você quer chegar. Também, gente, não esqueça de dar like aí no nosso Instagram, né? No Hathor Spaco, ou no YouTube, no Spaco Hathor, tudo junto, que é bem importante pra gente, porque, né, quanto mais o canal for crescendo, mais vocês perguntarem sobre as coisas que vocês querem perguntar, mais a gente vai poder saber o que vocês querem saber, né? Então é aquela história dessa troca. E aí a gente queria saber o que vocês querem que a gente fale mais ou não, né? Então, o que vocês querem ouvir também, né? Isso é bastante importante e essa troca também para a gente saber. Então, manda lá e dá uma olhada. A gente tem o podcast, né? Que vem toda segunda-feira e também acompanhando ali os cortes ou mesmo o vídeo que para quem está assistindo online aqui depois, né? Então, pessoal, é um mês aqui que vai exigir da gente presença, né? Então, na presença, sair desses contratos, né, que já não fazem mais parte para o seu bem maior, liberar quem você tem que liberar, porque às vezes a gente está aqui, né, e tá, ai, mas fulano não melhora, ciclano não melhora, beltrano não melhora. E aí, enquanto você espera esse beltrano, esse ciclano melhorar, você tá deixando ali que a sua vida corra e você não está permitindo que você cresça, né? Então, tem uma hora que a gente tem que aceitar, que é o tempo das pessoas, o ritmo de cada um, e a gente não pode interferir nesses ritmos pessoais, né? E a gente precisa continuar. Então, se esse é o seu caso, aprenda a deixar a mochilinha para cada um carregue a sua mochilinha e vá, né? E isso é muito importante para que a gente seja mais saudável, pare de... Né? Porque às vezes a gente... quem fica puxando muito o outro, às vezes até fica meio tóxico, né? Então, deixa o outro, deixa a pessoa no tempo dela. Às vezes ela precisa desse tempo para entender o que ela está fazendo na vida dela, né? Assim como você também precisa do seu tempo para entender o que está acontecendo na sua vida, né? E aí, para você realmente focar no seu potencial, no que é importante, nas coisas que você está construindo para você, nas coisas que você está construindo para a sua vida. E se faz sentido tudo isso que você está construindo, né? Porque chega uma hora que você está lá e fala, nossa, não sei nem por que eu fiz tudo isso. Então, tem uma hora que você precisa trabalhar ali para observar o que você está fazendo, para onde você está construindo e o que você está fazendo, para onde essas coisas vão te levar, né? Então, presta atenção, né? A gente já está no meio do ano e daqui a pouco, em julho, a gente tem a virada do ano cósmico, né? Do dia 25. Então, a gente vai falar também um pouco sobre isso na virada do ano cósmico. Então, vai ter muita mudança a partir de julho. A gente está terminando um ano cósmico aqui agora da semente. E aí, lá para julho, a gente já começa
a receber grandes transformações, principalmente na época do iWeb, uns 5 dias antes do dia 25, né? Então, a gente vai receber muita informação, muita mudança, e você tem que ser a mudança que você quer, né? Se você não for essa mudança, os outros de fora não vão mudar por você, né? Esse é o grande desafio. Você, eu vou ficar feliz se todo mundo ficar como eu quero. Não vai funcionar assim. As pessoas vão continuar como elas são, mas o seu desafio é como você pode mudar e como para você vai ser importante essa mudança para mudar tudo aí na sua vida, né? Então, esse pode ser o mês da virada aí para todo mundo, né? Então, pega a sua asinha de dragão, ou pega seu dragãozinho, né? Voa com ele, que você vai conseguir novos caminhos, novas visões. E para esse mês, você realmente enxergar que agora, você com seu potencial, você é capaz de criar muita coisa boa, muita coisa nova, e principalmente essa transformação que você deseja, certo? Então, se vocês têm alguma dúvida, querem conversar mais, acompanhar, né, as nossas informações, manda lá no WhatsApp no 11 96767 4841, 11 96767 4841. Ali a gente vai estar conversando com a Geisa, que não é uma IA, ela é a Dragonete, né? Ela de vez em quando aparece aqui. Se vocês quiserem participar, mandar pergunta, quem sabe a gente não dá uma respondida aí para vocês, né? Vocês sempre falam, eu quero fazer pergunta, né? Eu mando para vocês e a gente faz um momento de perguntas e respostas também, tá bom?